que a gente crê que o Espírito do Senhor vai ser derramado. Amém? A nossa geração vai ser o último avivamento do Senhor, a última colheita de almas que antecede o arrebatamento. E nós vamos ver agora, né? Onde a igreja vai ser arrebatada, o anticristo vai se manifestar com o governo dele que já está pronto, né? Para o governo dele de 7 anos, que vai culminar com o Apocalipse, que é o juízo de Deus final aqui na terra. E vai finalizar com a volta e o reinado do milênio do Senhor Jesus, do Messias, Yeshua HaMashiach. Amém? Então, nós estamos vivendo um momento crítico hoje. E é um momento que nós, como diz aqui em Isaías, capítulo 60, diz assim, ó: desponte, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Amém? Então nós temos visto, né? Nós vimos, né, os sinais claros de Apocalipse, né? Os sinais claros que antecedem a vinda do Senhor Jesus. Mateus 24 fala, né, que os dias seriam abreviados, o tempo está se abreviando, o tempo está encurtando, está passando rápido. Nós estamos bem claros da vinda do Senhor Jesus. Jesus falou que haveria terremotos, né? A gente vê muitos terremotos acontecendo, maremotos, né, tsunamis, né? Ele fala que o amor ia se esfriar de quase todos. A gente, né, vê mãe abandonando filho, né? Filho matando pai, pai matando filho, né? O amor se esfriando, né? Então, assim, os sinais estão todos aí, ou seja, as trevas começam a querer se manifestar na terra, né? A gente vê os políticos brasileiros querendo aprovar leis absurdas, né? Leis absurdas, né? Totalmente contrárias à palavra de Deus, aos princípios de Deus, né? Leis que querem pressionar a igreja a ir contra a palavra de Deus. Os pastores têm aqui a lei da homofobia, né? Se você se negar a fazer um casamento homossexual, você vai preso, o pastor vai preso, né? A família, né? O casal que Deus criou natural, homem e mulher, é uma instituição que o mundo, né? A mídia bombardeia como uma instituição falida. Já o casamento dos homossexuais é a coisa mais linda, entende? Então há toda uma ação maligna, né? É o último levante de Satanás aqui na terra, para encobrir a terra, como nós vimos aqui, com as trevas. Você sabe por que não aconteceu ainda, queridos? Porque aqui na terra está a igreja do Senhor, amém? Que é a coluna e baluarte da verdade. Porque Deus levantou homens, né, na política brasileira, no mundo espiritual, intercessores, atalaias, que estão aí guerreando contra essa ação maligna. Por isso que o anticristo ainda não tomou conta de tudo, que já está prontinho para tomar conta. Nós vemos aí o mundo globalizado, mundo sem fronteiras, o G20, né? As Nações Unidas para entregar o governo para um homem que é o anticristo, já está pronto. As leis absurdas sendo aprovadas aí, né? Entende? E olha para você ver, né? O mundo está à frente da igreja, porque o mundo já está unido para entregar o governo para o anticristo. E Jesus está esperando a igreja se unir para ele vir, para arrebatar a igreja, para derramar o último avivamento. Amém, queridos? Nós temos que acordar para isso, né? A palavra avivamento significa despertamento espiritual, despertar. Nós vamos ver já já isso. Que Satanás, a última estratégia de Satanás hoje contra a igreja, contra nós, é colocar a igreja para dormir. Presta atenção nisso. Quando a igreja dorme, ela perde o discernimento do mundo espiritual. Ela perde o tempo e o kairos de Deus. E ela corre o risco de ficar como as virgens nécias ficaram na parábola das virgens e não foram arrebatadas. Essa é a estratégia de Satanás hoje. E a palavra do Senhor diz que o anticristo, ele não vai manifestar, ele só vai se manifestar em Tessalonicenses, fala, depois que for retirado da terra aquele que o detém. Quem que detém o anticristo? É o Espírito Santo da igreja. Quando a igreja for arrebatada aí, vai ser 7 anos de treva, as trevas vão encobrir toda a terra. Aí vai vir o juízo de Deus, que é Apocalipse, que vai culminar na batalha do Armagedon, onde o anticristo vai cercar Israel para destruir Israel, Apocalipse 19. Onde Israel vai dobrar o joelho e vai clamar, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E o Senhor Jesus vem, Apocalipse 19, montado no seu cavalo branco,
no seu nome está escrito Senhor dos exércitos, Rei dos reis, Senhor dos senhores, amém? Ele vem, destrói o anticristo e implanta o milênio aqui na terra, o reinado do justo, o renovo de Davi. Serão 1000 anos de paz na terra, aleluia. É isso que vai acontecer, e já está tudo armado para isso acontecer. Nós precisamos entender isso, amém? Já está tudo pronto para que isso aconteça. E olha, queridos, muitas vezes a gente vê as coisas acontecendo na terra, a gente até nós que somos cristãos, nós até desanimamos. Você fala, peraí, eu estou me consagrando, eu estou me separando para Deus, eu estou pagando um preço, né? E os ímpios aí estão aí, né, aprontando, e só vão prosperando, né? E aquilo começa a te afrontar, e o diabo começa a nos confundir e falar, sabe que vale a pena a sua consagração? Olha, você está consagrado, pagando um preço, e o ímpio está aí, no pecado, prosperando, está tudo bem com ele, parece que até Deus está provando aquela conduta. Só que isso é um engano de Satanás, não é bem assim a coisa. Não é bem assim. E nessa conversa aí, muitos cristãos estão se desviando do caminho do Senhor, indo nesse sofisma do diabo, entende? Estão indo. Se você for estudar a Bíblia, você vai ver que 2 vezes Deus interviu com juízo na terra. Interviu com juízo. A primeira foi Gênesis capítulo 6. Quando a Bíblia fala que Deus viu que a maldade do homem era contínua. E Deus falou assim, me arrepende de ter feito o homem. E eu vou mandar o dilúvio. Deus levanta um remanescente, um homem chamado Noé. Amém? Sempre tem um remanescente. Nem que seja um homem, Deus levanta. Um homem que está na presença dele. Um homem que está perseverando. Um homem que guarda aquilo que Deus deixou escrito que vai acontecer, que não é levado pelo vento de doutrina, de engano do diabo aí no mundo. Homem que permanece firme, acordado, atento para o que está acontecendo, esperando a vinda do Senhor. E hoje está acontecendo isso. A Bíblia fala que os dias de Jesus seriam como os dias de Noé. Né? Hoje você vê aí pessoas comendo, bebendo, casando, dando esse casamento, levando uma vida natural e, nossa, é Deus está me abençoando, está tudo indo bem comigo. Sim, é verdade. Né? A palavra do Senhor diz que nós somos reis e sacerdotes. Uma coisa é você reinar com Jesus, ser abençoado, como nós cantamos, é só abençoado por todo lado. Né? Tudo você vai ser bem sucedido. Você não pode deixar o diabo roubar toda a sorte de bênçãos que o Senhor já nos deu. Agora tem um detalhe, você não pode esquecer o seu sacerdócio. Tem que haver um equilíbrio entre rei e sacerdócio na nossa vida. Você não pode esquecer que mesmo indo tudo bem, está escrito aqui que vai acontecer um apocalipse, queridos. Não podemos dormir. Está escrito que o anticristo vai se manifestar. Não podemos dormir. É o que está acontecendo com a igreja. Hoje o Senhor está abençoando o reinado da igreja aqui na igreja, na terra. Né, as pessoas, né, sendo abençoadas, se apropriando das bênçãos do Senhor. Né, Deus abençoando e está tudo bem, tá? Né, glória a Deus por isso. Agora tem um detalhe. Nós não podemos esquecer que tem Apocalipse. Não podemos esquecer que tem o anticristo. Que vai tentar nos confundir com isso daí. Nós vamos ver já. Entende? Então, nos dias de Noé era desse jeito. O povo comia, bebia, casava, dava esse casamento. E Noé falando, gente, ó, vai vir um dilúvio. Havia uma perversão na terra. E o povo né, estava acostumado com aquilo. Nós vemos isso hoje, né? Uma perversão crescente na terra. E o povo se acostumando com isso. E completou 100 anos Noé pregando. Ninguém se arrependeu. Só ele mais 7 pessoas, 8 pessoas entraram na arca e foram salvas. O negócio é sério. A segunda vez que Deus mandou o juiz dele foi Sodoma e Gomorra. Sodomia significa perversão sexual, que está acontecendo hoje de novo. Queridos, Deus está no trono dele, é soberano, ele manda, ele governa, está no controle de tudo. Agora, Deus, quando ele olha para o homem, e deu Deus livre-arbítrio para o homem, mas quando ele olha para o homem e vê que o homem perdeu o controle, o domínio de si, e descamba para o pecado, e Deus vê que não tem mais volta e arrependimento, ele age com juízo. E assim foi em Sodoma e Gomorra. E Deus falou assim, Abraão, a Bíblia fala que Deus não faz nada na terra, se antes revelar aos seus santos servos e profetas. Deus fala, Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Abraão falou, Senhor, se lá tiver 50 justos, o Senhor vai destruir os justos com os ímpios? O Senhor fala, por amor aos 50, eu vou poupar a cidade toda. Isso que é um Deus de amor, né? É um Deus de graça, de misericórdia. E Abraão fala, espera aí, se Deus vai destruir, é porque não tem 45. Por amor aos 45, eu não vou destruir. 40, foi baixando. 10, Senhor, se tiver 10 justos, por amor aos 10, eu não vou destruir.
Queridos, lá em Sodoma e Gomorra, tinha um que era mais ou menos, que eu vou falar sobre ele agora, Ló. Era mais ou menos. Por amor a Ló, Deus mandou 3 anjos lá tirar de lá. Ló, sai depressa aí. É o que Deus só está esperando você sair. Deus não está aguentando mais isso. Você sair para ele mandar o juízo dele. Deus não muda, queridos. Deus é santo. Deus é um Deus de juízo e justiça. Embora a gente veja acontecendo na terra, tudo isso que a gente está vendo acontecer aí, ó. O Senhor está voltando. O juízo vai vir. Só que tem um detalhe. O terceiro e último juízo de Deus que ele vai derramar sobre a terra é Apocalipse. Está escrito aqui, ó. Depois você lê. Só que antes do Apocalipse, o que Deus, aquele diálogo de Abraão com Deus, ele é profético, ele é para os nossos dias. Deus não vai mandar Apocalipse sem que seja retirado aqui da terra os justos dele, que é a igreja dele, aleluia, que vai ser arrebatado, que somos eu e você. Quando a igreja for arrebatada, o Apocalipse vem. Quando Ló, que tipifica a igreja, saiu de Sodoma, o fogo caiu, consumiu. Quando a igreja for arrebatada, o fogo do Apocalipse vai cair aqui também. Aí a Bíblia fala que o cálice da ira de Deus vai ser derramado. Nós estamos na dispensação da graça. Quando a porta da graça se fechar, como as portas da arca se fechou, aí acabou a graça. Aí é juízo, aí é a ira de Deus. Entende? Né? As pessoas, né, os homossexuais, os políticos que são satanistas estão brincando com Deus, mas eles aguardem que a ira de Deus, o juízo vai vir. Amém? E a igreja vai ser arrebatada, aleluia. Agora, uma palavra de advertência para nós, né? De advertência para nós, igreja, onde Deus vai derramar um avivamento dele, queridos, né? Antes que venha, como nós vimos aqui em Isaías 60, antes que as trevas encubram a terra, ele fala desponte, porque antes que as trevas encobrirem a terra, você vai se dispor à igreja, é uma palavra para a igreja, e a minha luz vai vir sobre ti, a minha glória vai vir sobre ti, vai vir um último avivamento do Senhor. Só vai ver isso aqui quem tiver acordado. Quem tiver ligado no trono. Abra sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 5. Aleluia. Efésios 5. Nós falamos ontem sobre esse versículo, mas eu quero aprofundar um pouco mais nessa questão que foi a direção do Espírito Santo para nós. Efésios capítulo 5, versículo 14. É uma palavra para nós, igreja, hoje, ó, dita pelo Espírito Santo. Amém? Para você e para mim. Fala assim para o seu irmão: parabéns porque você veio. Foi o Espírito Senhor que te trouxe aqui para te falar essa verdade, para te acordar, para te despertar, para confirmar que você está no caminho certo. Satanás não vai te confundir. Satanás não vai te pôr para dormir. Fala assim, pelo contrário, nessa noite você vai receber uma unção nova, uma unção de avivamento. A sua lamparina vai ser cheia, vai transbordar de vinho e de azeite. Isaías, Efésios 5, ele fala assim, versículo 14, pelo que diz, olha o que ele fala: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. O que diz lá em Isaías 60? Desponte e resplandece, porque a luz do Senhor. Luz fala de iluminar. Iluminar fala de ter o entendimento aberto, ter o discernimento aberto para o que está acontecendo hoje no mundo. Nós não podemos dormir. Ele continua falando, versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais. Como andais, não como nécio. O que é um andar de um nécio? O nécio, ele anda despreocupadamente. O nécio, ele anda de uma forma natural. O nécio, ele anda sem estar ligado na palavra, né, no mover profético de Deus sobre a terra. Esse é o nécio. E ele fala, Paulo fala, veja como andais prudentemente, prudência, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, abreviando o tempo, encurtando o tempo, porque os dias são maus, trevas. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Qual que é a vontade do Senhor? Versículo 18, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, aleluia. Abra sua Bíblia agora em Mateus 25. Isso aqui que eu quero chegar agora. O Espírito Santo quer chegar com a gente nessa noite. Olha aqui, ó.
Mateus 25. Aleluia. Versículo 1. Diz assim, ó. Então o reino dos céus, acharam aí? O que Paulo fala? Vede prudentemente como andais, não como necios, sim como sábios. E Paulo fala, Jesus fala em Mateus 25, ele conta uma parábola, ele fala assim, ó, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, olha a lâmpada aí, olha a luz aí, ó, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécios, olha as nécias aí de novo, ó. Olha os nécios aí de novo, ó, e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite em suas vasilhas. Quem tem azeite do Senhor aí, amém? Fala assim, é na presença de Deus, é na igreja, é na palavra, é na adoração, é que eu recebo o azeite do Senhor para encher a minha lâmpada. Versículo 5. E tardando o noivo, fala assim, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo, saiu ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram aos prudentes, dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas os prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outros, ide, antes aos que vendem, comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo, que não vos conheço. Vigiai. Fala para o seu irmão, São, vigia. Porque não sabeis o dia, nem a hora. A Bíblia fala que as virgens, 5 ficaram apercebidas com a lâmpada, com a lamparina e acordadas, despertas. E as 5 dormiram. Virgem fala da igreja. Era igreja, hein? Era igreja. Agora abre comigo a sua Bíblia, lá no livro. Eu vou te mostrar. O que está pondo o crente para dormir hoje? Eu vou te mostrar na Bíblia. Abre comigo a sua Bíblia. Gênesis capítulo 13. Gênesis 13 fala de história entre Abraão e Ló. Abraão fala assim, Abraão e Ló. Fala assim, essa história hoje. Fala assim, Abraão tipifica a virgem prudente e Ló, as virgens que dormiram. Por quê? O que aconteceu? Nós vamos entender aqui agora. A Bíblia fala que houve uma discussão entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Ló falou assim, Abraão, eu quero ir com você. E Abraão falou, quando Deus mandou Abraão sair do meio da parentela dele, Ló era sobrinho de Abraão. Ló falou, Senhor, Abraão quer ir com você. Ló falou, então vamos. Fala assim comigo. Ande sempre, fala para o seu irmão assim, ande sempre com uma pessoa que tem uma visão de Deus, que tem um chamado de Deus, que é prudente, que tem lâmpada, que tem a luz cheia do azeite, que tem discernimento. Fala assim, nunca se afaste dela. Por pior que seja a situação. Fala assim, nunca se afaste dela. Fala assim, por pior que sejam os atrativos do mundo. Nunca se afaste dela. Fica firme. E olha o que aconteceu. Houve uma discussão, né? Ló andou com Abraão, Ló prosperou, saiu sem nada. Prosperou, teve o rebanho dele, as ovelhas dele, o gado dele, os pastores dele. O cara ficou bem na situação por causa de Abraão. Porque ele estava caminhando com alguém que tinha promessa, com alguém que tinha uma palavra de Deus. E quando você está debaixo desse manto, dessa unção, você é abençoado também, amém? E olha o que aconteceu. Aí Ló falou, Abraão, não está dando certo, eu quero me separar de você. Abraão fala, tudo bem, você pode ir. Eu não vou mudar, queridos. 1 daquilo que Deus me chamou para fazer, para agradar ninguém, amém, pastor? Não vamos mudar nada. Quem quiser ficar, vai ficar. Quem não quiser, eu não vou mudar nada, não vou mudar nada. Abraão falou, Ló, eu não vou mudar nada. Deus tem um chamado na vida, uma palavra, uma promessa, eu vou me permanecer fiel a Ele. E separado, para onde você quer ir? Nós vamos ver agora.
E aí Ló falou assim, tudo bem, eu quero minha parte. E Abraão falou assim, pode pegar. E Abraão falou assim, olha Ló, pode escolher para onde você quer ir. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Se você for para o leste, eu vou para o oeste. Qual que foi a escolha de Ló? Olha aí no versículo 10, diz assim, ó, Gênesis 3:10. Levantou Ló os olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Fala assim, separaram-se um do outro. Ló é aquele tipo de crente que a noiva nécia, que acha que o noivo, ele começa até firme, começa firme na palavra. Crente é uma igreja, começa firme na palavra, num propósito, numa visão, numa direção bem clara de Deus, um chamado bem claro. Aí as coisas vão complicando, os desertos vão chegando, vão apertando, porque todo homem que Deus chama, primeiro ele prepara, primeiro há um deserto, para depois ele colocar em Canaã, amém? Todo homem é assim, né? Davi, José, 13 anos de deserto. Abraão, 24 anos para depois ter Isaac. Você pode estudar aqui. Moisés, 40 anos de deserto, querido. Não existe, né? A pessoa que Deus chama e a mãe já está lá na bênção, não. Tem que ter um preparo, sabe por quê? Porque Deus vai provar lá no deserto, para ver se o nosso coração é fiel a Ele, amém? Para ver, Ele vai nos provar e nos aprovar lá no deserto, para ver se nós não vamos roubar a glória dEle, depois que Ele mandar a unção que Ele vai mandar sobre nós agora, sobre o remanescente do avivamento, amém? Nós vamos querer roubar a glória dEle. E é nesse momento aí que nós podemos achar que as coisas estão demorando, como as virgens nécias, e dormir. E aconteceu com Ló isso. Ló falou, olha, Abraão, essa promessa sua de ser uma nação está demorando. Você quer saber o negócio? Eu vou seguir minha vida. E a Bíblia fala no versículo 11. Olha aí, ó. Versículo 11. Então Ló escolheu para si a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Olha o 12 agora, ó. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina. Olha agora, presta atenção. E ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus, grandes pecadores contra o Senhor. Fala assim comigo. Abraão é a igreja prudente, santa, não é perfeito, mas é santo. Que guarda a palavra, que guarda a promessa, que guarda a visão. É a igreja que tem a lamparina, que tem a lâmpada e que busca o azeite do Senhor todo dia. Isso é Abraão. É a virgem prudente. E Ló aponta para a virgem nécia. A Bíblia fala que Ló se separa de Abraão e vai armando as tendas dele rumo a Sodoma. Sabe o que é armar a tenda rumo a Sodoma? É você, devagarzinho, o diabo, sutilmente, vai te afastando da presença de Deus. Te dá uma bênção aqui, aí você coloca o coração ali. Te dá outra bênção ali, te dá outra bênção ali. E dá uma bênção não, né? Deus abençoa, não é o diabo que abençoa, né? Deus abençoa e Satanás vai tirando o coração da pessoa, do abençoador, e colocando o coração na bênção. Isso é o maior cilado que o diabo está armando contra a igreja hoje. A igreja não quer saber do abençoador, quer saber da bênção. Ele fica com o abençoador, até o abençoador que é Deus liberar a bênção. Quando Deus libera a bênção, ele troca a bênção, o abençoador pela bênção. A gente vê igrejas hoje, você entra na igreja, você não vê Bíblia, você não vê a palavra de Deus, você não vê uma palavra de despertamento espiritual, você não vê uma palavra que vai trazer um entendimento, discernimento do momento que nós estamos vivendo hoje, entende? E as pessoas dessas igrejas estão sendo preparadas como presa fácil, né, para Satanás, para serem destruídas. Entende? É o que nós estamos vivendo hoje. Igrejas familiares a nível natural, né, de bênção, de prosperidade, né, de bem-estar, que nós temos que reinar, que nós temos que nos apropriar. Isso não tem problema nenhum nisso, faz parte das promessas de Deus. Só que tem um detalhe, o problema é só quando a gente fica só nisso. O problema é quando nós tiramos o coração do chamado, da presença do Senhor, e colocamos o coração nas bênçãos, nas coisas terrenas, esquecendo das coisas celestiais e espirituais. O problema é quando você
começa a colocar o coração aí, viver só aí, e não tem tempo mais para Deus, não tem tempo mais para aperfeiçoar o seu chamado do Senhor, não tem tempo mais para se consagrar ao Senhor, aí é problema. Aí o azeite vai acabando. E aí a gente vai dormir, como as virgens nécias dormiram. É a estratégia de Satanás hoje contra a igreja, é essa. Porque por isso que lá em Isaías 60 ele fala assim, olha, desponte. O que é desponte? Acorda, desperta. Levanta-te. Igreja. Amém. Nesses 20 anos de vida cristã, que eles são 20 anos assim, de preparo de Deus, né? De preparo. Eu me converti ouvindo as fitas da Valnice Milhomens, que é a nossa mãe na fé. Depois a gente tem essa unidade espiritual, amém? Da apóstola Valnice Milhomens, ali, ó, na época era fita cassete, né? Todos os estudos eram em cassete, eu ouvi 10 vezes cada um, que ficou gravado no meu coração. Amém? Ficou gravado, porque eu falei, Deus falou, tem um chamado na sua vida, né? E aí, queridos, eu guardei esse meu coração, como Abraão. Fala assim, eu tenho que ser como Abraão. Fala assim, Abraão é o nosso pai na fé. Amém? Nós não podemos fazer como Ló. Não fala assim para o seu irmão, não deixa Abraão, não. Fala assim, não saia de perto da pessoa que tem uma visão, um chamado de Deus. Bem claro. Fala assim, não durma. Fala assim, não se deixe enganar pelas campinas de Sodoma. Fala assim, não arme as suas tendas rumo a Sodoma. Fala assim, arme a sua tenda e adore o Senhor. Adorar o Senhor. Aleluia. Amém? Nós estamos acordados aqui, ó. As pessoas que vieram aqui hoje, o Senhor que trouxe. Para nos despertar para essas verdades. É crítico o momento que nós estamos vivendo, é crítico. Né? Eu me converti em 92, no ano de 1992, quando me converti, debaixo de uma unção muito forte, avivamento. Havia um avivamento ali. Eu me converti sozinho no meu quarto, eu vi as fitas da apóstola Valnice Milhomens, fui dormir, deu 5h30 da manhã, até 5h30 da manhã eu não conseguia dormir, eu falava, eu quero Jesus, maravilhoso, que eu vi lá a apóstola ensinando sobre ele, né? 5h30 da manhã, meu quarto ficou claro, eu tinha uma visão do Senhor, fui batizado com o Espírito Santo, amém, sozinho ali no quarto, isso é avivamento. Só que a igreja do Senhor, naquele momento, a igreja ela só estava desempenhando o seu sacerdócio. Era uma igreja que não estava preocupada com a política, não estava preocupada em reinar, fazer o reino do Senhor, o governo dele. Aí o Senhor falou assim, agora eu vou treinar a minha igreja para reinar. Amém? Para reinar, né? E o Senhor falou para mim, meu modelo de homem de igreja que eu quero aqui é Davi. Davi, ele foi um rei e foi um sacerdote. Só que ele foi um rei, né, que tinha fortuna de bilhões, né? A oferta de Davi para a construção do templo foi bilhões de dólares, sabia? A fortuna dele, o tesouro dele. Só que Davi nunca deixou o coração dele deixar de ser um coração de adorador, amém? Não tem problema nenhum em você ser abençoado, ser próximo, mas você tem que ser igual Davi. Você nunca pode trocar o abençoador pela bênção. Aí vai ter problema. O Senhor quer que é uma igreja que reina, uma igreja de homens, né? Amém? Nós vamos, daqui uns dias, eleger o nosso futuro presidente evangélico, amém? Não vai ter satanista lá no governo, não, lá em Brasília, não. Vai ter homens de Deus, homens que temem ao Senhor, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, amém? Nós vamos ter que estar lutando contra esses bancadas de homossexuais que estão lá na Assembleia querendo aprovar esses absurdos aí, não, queridos? A igreja vai ter que assumir o governo dela, trazer o reino de Deus, amém? A igreja, Deus despertou a igreja para esse aspecto, só que tem um detalhe, a igreja não pode fazer como Ló fez, só querer o aspecto natural, e esquecer do espiritual, esquecer o sacerdócio. Amém? Deus me abençoa, tem minha casa, tem carro abençoado, tem consultório, tem essa igreja abençoada, glória a Deus por isso, amém? Mas é bem claro no meu coração, buscai em primeiro lugar o reino dos céus, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Não podemos inverter isso. Não podemos buscar em primeiro lugar as coisas naturais e querer que as coisas espirituais aconteçam. Não vai acontecer. O que vai acontecer é que nós vamos dormir. Nós vamos ser confundidos. E Jesus vai voltar. E nós não vamos ser arrebatados como as virgens nessa. A porta vai fechar, nós não vamos ser arrebatados. Estão entendendo?
Primeiro é o reino, primeiro é o sacerdócio, primeiro é a nossa comunhão com Deus, é a capacitação do poder dele na nossa vida, é o preparo dele para nos colocar, né, para presidente da república, deputado, prefeito, vereador, por que for, né? E vai colocar lá, mas você lá, você não vai se esquecer do Senhor como Davi não se esqueceu. Por isso que a Bíblia fala, né, que Jesus viria da raiz de Davi. O homem segundo o coração de Deus, o homem que é um sacerdote, um adorador, e um homem que é um rei, que traz o reino e o governo dele, de Deus na terra, de justiça. Amém? Fala para o seu irmão assim, desperta, dispõe-te, que a glória do Senhor vem sobre ti. Fala assim, não olhe para Sodoma, não tenha inveja do ímpio. Fala assim, o Senhor vai te abençoar com bens materiais. Mas você não vai colocar o coração aí. Você vai buscar em primeiro lugar o reino. O reino. Fala assim, o reino. Um adorador. Você não vai esquecer de ser chamado. Amém? Não vai, como Abraão, não vai esquecer. Queridos, Abraão era um homem riquíssimo. Mas ele nunca esqueceu do chamado dele. Foi provado duramente por Deus. E foi aprovado por Deus. Amém? Por isso que a Bíblia fala, desponte e resplandece. Eis que as trevas cobrem as nações, mas sobre ti aparece resplandecente a luz do Senhor. E a glória do Senhor vem sobre ti. Aleluia. Amém?